era a grande preocupação das instituições que trabalhavam nessa área. Hoje a maior preocupação é esse público, que chega a fazer parte de cifras como, por exemplo, dados que não existem todos com a mesma linguagem, com as mesmas pesquisas, porque pesquisa no Brasil é muito difícil. Às vezes a gente tem um banco de dados, tem outro, né, do Ministério da Saúde, da USP, que pesquisa esse assunto. Mas assim, os dados dizem, por exemplo, que o público que é vítima de homicídios no Brasil, cerca de 80% está nessa faixa etária, né? Público que é vítima de homicídios, ou seja, que morre por situações de violência. Morre por situações de violência porque está envolvido com a violência. Não se trata de dizer que alguém é vítima e alguém é autor. Talvez por outros jovens, morra por intervenção de outros jovens. Ou seja, está num caldo de vulnerabilidade muito grande para viver e morrer, e daqui a pouco morrer. Ou seja, assim como está dentro de uma instituição como a FASE, pode chegar a sair da FASE muito bem e daqui a pouco morrer lá fora, e assim por diante. O grau de risco, ele é todo muito grande. Então, e a intervenção do Estado é uma intervenção tradicionalmente de controle social. Então, aonde que está o problema, né? Muitas vezes a gente vê que o problema está na utilização jurídica desse discurso de direitos e na manutenção de uma certa cultura repressiva, tradicionalmente usada com nenhuma novidade ao longo dos anos, do século XX, por exemplo, e que chega agora com uma nova, às vezes, roupagem, com um novo discurso, com uma nova justificação, mas que mantém velhas práticas e que, no fundo, não reconhece o sujeito como sujeito de direitos. Então, eu tenho procurado demonstrar isso de várias formas, né? A partir de dados, dos processos judiciais, a partir da forma como que se vê que são decididas, por exemplo, as intervenções não só do judiciário, mas, por exemplo, do Conselho Tutelar, das instituições que avaliam também os adolescentes, os técnicos que trabalham com este público. Há um aparato de pessoas que muitas vezes está gerindo esse sistema, é parte desse sistema, e que tem produzido índices que não diminuem, por exemplo, no que se refere à população institucionalizada, né? Se mantém, no caso da internação, alguns anos nós tivemos no Brasil uma certa manutenção, nos últimos anos agora já um pouquinho de crescimento, mas que não diminuem enquanto alternativa efetiva, que seria a proposta presente no Estatuto da Criança e do Adolescente. No que se refere a abrigos, não diminui, né? Aliás, quem fica mais tempo dentro das instituições de abrigo são os adolescentes, porque já não são mais adotáveis, já não estão naquela faixa etária possível para outra família substituta. Aquilo que deveria ser provisório se torna definitivo. Então, eu fui procurando demonstrar que a característica da intervenção do Estado ao longo dos anos tem sido essa, né? Não tem sido a de promoção de alternativas na comunidade, de resolução de conflitos na comunidade, de instrumentais que garantam convivência familiar e comunitária, que é um direito fundamental, né? O aparato econômico, inclusive, do Estado, ele tem sido voltado para outras políticas, muito mais voltadas a uma lógica de controle do que de emancipação. E, de tudo isso, me parece que o caminho é a gente propor alternativas, né? Porque ninguém é ingênuo de pensar que esses problemas são resolvidos com situações fáceis. Agora, também não são resolvidos realmente com situações fáceis. Nós vivemos uma sociedade complexa, com problemas bastante complexos, e que as políticas públicas que precisam se voltar para esse público não são simples. Precisam dialogar, precisam reconhecer a identidade, precisam trabalhar com realidades distintas, dialogar, por exemplo, com planos normativos diferentes, que é um tema bastante difícil no direito e que o Jornal Estado de Direito trabalha bastante, que é a ideia de que não existe um único direito estatal, existem também outros planos de direito que, quando a gente opera no direito, a gente precisa reconhecer o lugar de fala, a gente precisa reconhecer qual é a referência de regras que aqueles sujeitos utilizam no seu cotidiano, né? Então, o meu esforço todo é a gente criar esses canais de comunicação com esta realidade, que é etária, que é cultural, que é
social, do ponto de vista econômico, que é jurídica também, né? Uma realidade jurídica que precisa ser descoberta, se não aceita totalmente, mas pelo menos reconhecida e disposta ao diálogo. Eu não preciso aceitar, por exemplo, a regra de punição que existe dentro de um grupo de adolescentes que opte, por exemplo, pela agressão quando alguém não cumpre uma regra. Mas eu preciso saber que aquele sujeito que convive com aquele grupo está sujeito àquela regra, quando ele, para ele fazer parte daquele grupo, né? Eu não preciso aceitar, enquanto Estado, a agressão como uma alternativa para resolver conflito, mas eu preciso saber que ele está sujeito a isso e que na hora que ele decide cometer, por exemplo, uma infração, um ato infracional, ele está sob o contexto em que ele vive e que esse contexto influencia nas suas decisões. Mais ou menos por aí, ou seja, a gente precisa reconhecer muitas coisas, precisa reconhecer o sujeito, precisa reconhecer seu plano normativo, seus planos normativos de referência, sua cultura, que é uma cultura misturada, que às vezes ela está ligada lá nas questões, digamos, da globalização. Os adolescentes às vezes nos mostram que conhecem músicas, que conhecem formas de se vestir, que conhecem costumes que muitos adolescentes em muitos lugares do mundo conhecem, mas que em outro momento diz respeito ao seu bairro, diz respeito à forma de ser, da sua família, da sua realidade, e que eu, enquanto intervenção do Estado, preciso reconhecer, né? Então, instrumentais de reconhecimento, vários existem, né? Aplicar o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, os próprios princípios que a Constituição consagrou no que se refere à doutrina da proteção integral, é uma forma de reconhecer, né? Compreender, por exemplo, o direito de ser ouvido, que é um princípio que está posto na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e é trazido para o Estatuto da Criança e do Adolescente, compreendê-lo numa perspectiva de reconhecimento é ouvir para além de só escutar e não levar em consideração. É ouvir, ouvindo o conteúdo do que está sendo dito, por exemplo, dentro do processo, né? É levar em consideração aquele lugar de fala, aquela racionalidade que leva o sujeito a agir de tal ou de outra forma. Então, isso significa usar os instrumentais que a nossa legislação oferece, em especial a Constituição, a favor de uma necessidade emergente social, né? E essa construção que eu procurei estar fazendo, ou seja, trabalhar instrumentalidade jurídica para isso, para que a gente possa, enquanto operadores do direito ou operadores do sistema como um todo, profissionais que trabalham em outras áreas, interpretar o direito a favor desse público efetivamente, a favor das suas necessidades, a favor da sua condição etária, social, cultural, etc., né? Então, ampliação da defesa nos processos judiciais, a questão da oferta de alternativas de conciliação, instrumentais de conciliação, instrumentais não judiciais de solução de conflitos, em massa, né? Eu tenho defendido assim, que a gente precisa das escolas se aprender a resolver conflitos sem violência, nos serviços de assistência social, lá no CRAS tem que resolver conflitos sem violência, nos grupos de igreja, em todos os lugares as pessoas têm que aprender a lidar com os conflitos. Porque dentro da família, aprender a lidar com conflitos, bom, aí eu estou aprendendo lá fora, eu vou trazer para dentro da minha família, é um laboratório de lidar depois socialmente com os conflitos. A gente precisa instrumentalizar isso, porque eles não necessariamente estão sendo criados, educados, num contexto em que se sabe resolver os conflitos de uma outra forma, né? A oferta de políticas públicas, como eu dizia, de acordo com as necessidades, né? E o respeito, acima de tudo, ao sujeito na sua condição de desenvolvimento. Para finalizar, eu queria contar para vocês finalizar aqui a minha parte para não falar mais, né? Eu inventei, ou não sei se inventei também, acho que talvez tenha aprendido em algum lugar, mas faz muito tempo, porque eu não sei de onde tinha saído, uma metáfora que eu costumo usar para definir um pouco assim, o nosso papel de adultos no contexto da adolescência. Me parece assim, que os adolescentes são como rios, muito densos, que correm para onde querem correr, para o mar ou para onde querem. E que a gente precisa ser margem do rio, né? Nós adultos.
Só que margem do rio tem que ser, fazer muita curva, tem que ser profunda quando tem que ser flexível quando tem que ser, mas não pode desistir de ser margem. Me parece que a gente está vivendo uma sociedade que está desistindo de ser margem, de reconhecer a força do rio. E aí, quando a gente não é margem, o rio vira aguaceiro, vira barragem, né? Quando a barragem não sustenta, a água sai para o lado, vira enchente, causa estragos, às vezes para a sociedade toda, né? Então, o nosso desafio é cumprir o nosso papel de adulto, que já era antes, quando a gente foi assumindo o lugar de adulto, né? E não é os adolescentes que têm que se adequar ao nosso contexto, a gente é que vai precisar cumprir a nossa função. E deixar que o rio corra para onde ele quiser correr, com a sua autonomia, com a sua dignidade, com a sua condição de pessoa efetivamente se desenvolvendo. Então, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido possível de dialogar com os interesses de vocês e fico à disposição para qualquer diálogo. Quero agradecer primeiro, né, professora, assim, eu já me identifiquei com várias falas, né, por estar trabalhando e vendo de formas diferentes a realidade da invisibilidade, o do pseudo-cidadão, né, que até posso dizer depois o que foi classificado como pseudo-cidadão, que para mim foi uma das melhores definições que eu tive sobre o que é não ser cidadão. Mas primeiro eu quero deixar a palavra para, antes de passar a falar, eu queria ver quem é que quer fazer pergunta primeiro aí, ou vocês querem ir pensando. Vou falar alguma coisa? Quer falar um comentário? Vamos lá. Sem a câmera. Diz teu nome. Alô? Passa pro colega. Teu nome, se é de faculdade, qual é a tua experiência? Meu nome é Rosângela, eu sou formada em Direito e sou assessora pedagógica da SMED e trabalho com a educação de jovens e adultos. Tá? Então, professor, eu acho que a sua fala vem bem ao encontro, não é, do que a gente vem assistindo, acompanhando nas nossas assessorias pedagógicas com as escolas, né? E a gente vê falta de despreparo, tanto em conteúdo quanto em forma, né? Até dos profissionais que trabalham com esses adolescentes. Então, a Lei 8.069, ela parece que não foi incorporada ainda, né, nos nossos trabalhos pedagógicos, inclusive. Apesar de já estar, né, na lei LDBEM, não é? Até como conteúdo. Mas a gente percebe, assim, um certo temor dos professores, né? Porque como é educação de jovens e adultos, então lá são alunos acima de 15 anos. E são alunos que desistiram, né, do ensino regular e vão para essa modalidade de ensino, tá? A fim de terminar mais rapidamente, principalmente o ensino fundamental. Tá? E a gente percebe, assim, os professores assustados, não é? Não sabem como lidar, por exemplo, com um aluno que tem lá a medida socioeducativa. Bastante problema em relação a isso, mas felizmente, assim, a gente tem um bom trabalho, né, de aproximação em relação a questões que parecem serem problemas, né, para os professores. A gente percebe dentro da justiça mesmo, a justiça restaurativa, né, esse empenho em fazer com que, bem, esses problemas da juventude, né, se resolvam ali na prática do dia a dia. E a gente vem assim nessa caminhada, ainda pequena, mas me parece ainda consistente até, né, em termos de políticas públicas. E eu gosto muito de dizer que nós temos aí a Constituição Federal de 88, né? Então me parece assim que apesar desse tempo todo, a gente acha que não conseguiu avançar. Eu penso que sim, que é muito mais difícil a gente viver numa democracia do que, né, alguns pensam, né? Não, a ditadura era boa. Então é muito mais difícil. É difícil a gente tratar com a diferença, é difícil tratar com os novos direitos. E, enfim, bastante difícil, mas penso
que há, sim, perspectiva. Aí eu acho que a gente tem que acreditar nessas ações pequenas, mas que, enfim, nós estamos caminhando para uma grande sociedade aí, uma sociedade consciente, dos seus direitos, das suas obrigações. Bela fala, adorei. Quero ver mais aí do livro, dos assuntos abordados aí no livro. E eu penso assim que a gente está lá também para contribuir com pesquisas, até se for o caso, lá na Educação de Jovens e Adultos, na SBET. O espaço do jornal já está aberto, viu? Todo mundo, ok. O blog do jornal, quem quiser escrever, basta se registrar lá, passa por uma avaliação, mas o espaço está aberto. Pelo tema. Obrigada aí pela fala, né? Alguém mais? Vamos contribuir aí com a experiência do pessoal aí, passa ali para trás. Passa ali para a tua colega ali. Se puder falar teu nome. Boa noite, eu sou Luciana, sou enfermeira de saúde pública e atualmente estudante de Direito. Meu questionamento é a respeito da sua pesquisa, que eu referi um autor alemão, do conhecimento, quanto ao reconhecimento. Na pesquisa dele, que a senhora utilizou para o seu estudo, em detrimento de sermos sociedades tão distintas, a Alemanha e aqui, a senhora, como foi a sua consideração em relação às diferenças de classes sociais para colocar essa pesquisa, inserir ela no seu contexto atual de estudo? Obrigada. Primeiro, obrigada pela fala, Rosângela, né? Concordo, assim, que a escola é um espaço difícil para tudo isso, mas acho que não é só a escola, né? As instituições em geral estão com muita dificuldade, estão em crise e estão procurando ser aquilo que foram, só que tem que ser o que precisam ser, aquilo que precisam ser, não além, não no sentido de um passado, mas de uma outra alternativa de instituição. E esses limites às vezes estão colocados na resistência das pessoas, inclusive de não ter preconceitos, né? No caso que se refere à medida socioeducativa, isso está muito presente, né? Muito preconceito. Uma coisa que eu não falei, já entrando na tua pergunta, é que essa coisa da indiferença, que às vezes as pessoas perguntam por que da invisibilidade à indiferença. Porque eu trabalhei um conceito que a gente precisa superar a diferença, né? A igualdade, a identificação, diriam vários autores que trabalham nesses temas, em especial a Hannah Arendt, ela depende de eu me sentir identificado com o outro, pelo aquilo que eu tenho de humano como o outro. E quando a diferença atrapalha isso, quando ela existe tanto preconceito que eu não consigo enxergar o outro como pessoa, eu não consigo me identificar com o outro e, portanto, eu não reconheço ele como pessoa. E a gente precisa, de certa forma, estar superando a diferença para ser indiferente à diferença, né? Ou seja, indiferente ao preconceito. Então, uma coisa é a diferença no sentido de diversidade, a outra coisa é a diferença no sentido de inferioridade, né? A gente precisa superar essa ideia de que alguém é pior do que eu, alguém cumpre medida socioeducativa lá e esse aluno é melhor que aquele outro. Ele simplesmente cumpre a medida, o outro tem outra coisa, o outro tem outra coisa, né? Cada um é o que é. O Ronald foi uma das referências que eu usei e o Ronald, assim como outros autores internacionais, eles trabalham internacionais também com conceitos um conceito que eu questiono bastante, que é da universalidade de compreensões sobre o que é humano, né? Desde Freud, outros autores relacionados à área de psicologia, por exemplo, ou da pedagogia, né? Piaget, a gente poderia dizer isso. E o Ronald também, ele trabalha com ideias do que seria universal no humano. Eu trabalhei com o Ronald, penso que tem uma contribuição muito interessante no que se refere a esse público de adolescentes, por essa ideia de que o reconhecimento não é um reconhecimento que começa na adolescência, ele começa lá numa fase muito íntima, mas depois na adolescência ele vai se apresentar na condição de direitos em condição de igualdade e ele vai se projetar também nessa questão do terceiro nível, que seria o nível da individualidade, né? Agora, como é que a gente dialoga isso com o Brasil, com a nossa realidade? A gente dialoga com outros autores, um autor, por exemplo, que eu trabalho bastante, que
trabalha com a hierarquia social brasileira, que é o Gessé de Souza, é um autor, um sociólogo muito interessante lá de Minas Gerais, e ele vai trabalhando a noção de estratificação social que o Brasil construiu. Por que é que no Brasil se tem conceito de que uns são melhores que outros, por exemplo, né? Por que eu não reconheço diferenças no Brasil? Um país com tanta diversidade, onde é que está o problema do racismo no Brasil, por exemplo? Onde é que está o problema das relações de gênero no Brasil? Então, o que eu procurei fazer foi trabalhar conceitos que são de autores que estão sendo estudados e que contribuem no sentido da universalidade, mas também dialogar com a diferença cultural e social. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu tive um tempo também morando na Espanha, e antes, até quando eu fui morar na Espanha, esta pessoa que eu vou referir, que é a professora Herrera Flores, Joaquim Herrera Flores, que era meu orientador, acabou falecendo quando eu estava lá. Mas antes disso, eu trabalhei muito com a referência de direitos humanos do professor Herrera Flores. E o professor Herrera Flores, Joaquim Herrera Flores, é um autor hoje falecido, da Universidade Pablo Olavide da Espanha. E este professor, ele trabalha uma perspectiva de direitos humanos não universalizante, mas da ideia de diálogo intercultural. De um lado, não se trata de diversidade cultural, como eu dizia antes, relativismo cultural, pode-se tudo. Mas se trata da gente encontrar um jeito de respeitar realidades culturais e, ao mesmo tempo, respeitar acúmulos históricos de direitos, né? Os direitos consagrados, por exemplo, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, são acúmulos históricos que se conseguiu. Agora, não necessariamente eles podem ser utilizados de uma forma tão universal que não respeite diferenças que dizem respeito à cultura, à forma de ser do Brasil, ou da Espanha, ou da África, ou de outros países, né? Então, a minha formação, aliás, é bem nessa linha de diversidade não universalizante, né? Mas tem autores que contribuem com a ideia com conceitos universalizantes que a gente pode usar e dialogar também com os demais, né? Não é uma única referência. Não sei se respondi, mas acho. Meu nome é Kelly, eu sou do Judiciário. O que eu vejo assim é que existe uma adolescência, está indo mais ou menos até uns 30, 35, até mais. Então, o que eu pergunto para a senhora é o seguinte: se essa situação de não virar adulto quando deveria ser, não auxilia para essa metáfora que a senhora colocou das margens não serem tão precisas assim, né? Isso não contribui muito com essa questão. Com certeza. Eu costumo dizer que adolescências e adolescências, assim como tem essa que dura até os 30 ou até os 28, 27, a que lida com determinados públicos de contextos sociais talvez mais elevados, em que se fica na casa dos pais para manter certo conforto e aí não se assume responsabilidades, e se está no estágio de certa infantilização dos comportamentos. Eu tenho muitos alunos assim, às vezes, que me tratam como se eu fosse tratá-los como adolescentes, ou seja, numa relação assim, professor de segundo grau quase, né? E a gente vê que isso existe muito presente em idades muito avançadas, cada vez mais, né? Por uma série de razões, inclusive pela falta de condição de um projeto. Ou seja, eu não tenho alternativa, então eu vou ficando nesse meu lugar que é mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ainda muitas crianças trabalhando precocemente, que, digamos assim, que ultrapassam a etapa da infância e já entram na adolescência. A gravidez na adolescência é um problema muito sério no Brasil e ela é um divisor de águas no sentido de o que se é criança e aí se vira adulto, né? O próprio cometimento de atos infracionais, ele, em alguns estudos ou reflexões de quem trabalha na área, se observa que pode significar também afirmar uma identidade que supere aquela angústia toda que representa a adolescência, né? Então, de um lado a gente tem uma adolescência que se prolonga, de outro a gente tem uma adolescência que às vezes se antecipa à fase adulta. Isso diz respeito a gente não entender a adolescência como algo biológico, e sim como algo social, cultural, interrelacional, né? E estético, enfim, artístico, uma série de coisas, né? Então, eu penso que
de fato, a gente tem vivido uma desresponsabilização dos adultos em relação aos seus jovens, adolescentes e crianças, né? É comum em vários contextos sociais a gente observar aquilo assim de que agora a última que eu me deparei, alguém aqui talvez tenha experiência, são as festas de 8ª série. Não sei se já ouviram falar disso das escolas particulares. Os pais pagam lá uma produtora e os adolescentes de 13 anos, de 14 anos organizam a festa. A festa não podem entrar os pais. Há regras assim do tipo não pode vender bebida, mas pode beber fora da festa. Umas coisas assim. Os pais não vão nem na reunião com a produtora, a escola diz que não é problema dela, ninguém diz que não é problema seu, paga-se e não se incomoda-se. Isso é contexto social alto. Sem falar de outras coisas. Essa eu estou falando assim que para mim parece evidente. Pelo amor de Deus, se eu tenho necessidade de pagar para que essa festa aconteça, é sinal que eu sou responsável por ela no mínimo, se não for por outra razão, por essa, né? E não, abrem mão dessa responsabilidade. Então, assim, há muitos exemplos de pessoas abrindo mão da sua tarefa. E acho que isso diz respeito a uma infantilização e desresponsabilização geral. Agora, não quer dizer que todo mundo está virando adolescente, está demorando mais tempo. Acho que a gente precisa também contextualizar outras realidades. Sei se. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Vou deixar o microfone, vou assim, pedir, a gente sempre tira uma foto no jornal, né? Antes de a gente fazer a nossa fila para entrega, eu queria pedir para a gente tirar uma foto com a professora, que eu acho que eu acho bonito a gente registrar esse momento, a gente poder registrar esse momento. E assim, quem tiver interesse em adquirir um dos livros, ou os 2 livros da professora, está no caixa da Saraiva, então vocês podem adquirir, e é interessante, é importante, a gente tem que difundir, tem que aprimorar o nosso hábito da leitura, e isso é uma coisa que grita nessa necessidade de a gente estar buscando informação. E se vocês permitirem, eu vou declamar o que eu me lembrar da pseudo-cidadão. Diz assim: o homem invisível, o alvo do desprezo ignorante e inconsciente. O homem invisível, a sobra suja, bruta, lixo tóxico de gente. Aquele que não tem, o tal João Ninguém. Aquele que não é, alguém que não existe. Um vão vazio e triste, sem esperança ou fé. Um ser que ninguém vê, o qual não faz presença. Atrás a indiferença, alguém que nem você. Atenção, que será que sente esse pseudo-cidadão? O homem invisível, a face oculta e podre do desnível social. O homem invisível, o qual se encontra sempre abaixo do bem e do mal. Aquele que não tem, o tal João Ninguém, repete, né? E daí, atenção, o que será que sente esse pseudo-cidadão, né? Essa é a pergunta. E é do Tiago Mocotó, do grupo Psicoativos, irmão do Gabriel Pensador. E para mim, eu citei o meu livro e eu acho que é um conceito do que não é ser cidadão, sabe? E que tá na música, entendeu? Tá ali gritando pra gente e que a gente... Eu fico arrepiada quando falo... realmente a gente, assim, falando assim do que tu disse, vê muito essa... só um exemplo eu vou dizer aqui, eu recebi uma mensagem em relação a que eu pedia doações de tênis, camiseta, e peço para vocês, tênis, camiseta, escova de dente, creme dental, doce de leite, doce em compota, que vocês tiverem, no próximo evento tragam ou deixem no escritório no centro, do lado do meu pai, eu divulgo no Facebook, porque assim a realidade é tão absurda no presídio que não se tem o básico, né? Então assim, não tem assento sanitário, alguns lugares muitos não tem. Então assim, pode parecer assim, Carmela, mas isso aí, pô, é dever do Estado. Daí veio uma lá, desculpa, Carmela, teu trabalho é maravilhoso, mas isso é dever do Estado. Eu disse, sim, é dever do Estado, mas o Estado não está fazendo. Quer dizer, se cada um doar uma escova de dente que tem condições, ou doar um creme dental,
olha quanta gente lá dentro não tem dente na boca. Isso, assim, é impressionante. Como é que uma pessoa vai trabalhar, vai pedir um emprego sem o dente da frente, porque não tem saúde, higiene básica? Então, assim, é importante assim, a gente sair um pouquinho da nossa condição de esperar que o Estado vai resolver as coisas. Nós temos realmente que cobrar do Estado. Eu fico em cima dos órgãos que trabalham comigo, e dentro daquilo que eu tenho autonomia, eu estou lá incomodando eles, mas eles sabem que é um incômodo que é necessário, mas é um incômodo positivo. E que a gente também tem que fazer isso, né? Desde quando a gente pega a nota fiscal, não botar fora, saber sempre pedir, porque esse dinheiro está saindo de algum lugar e a gente que está pagando. E se ele não vai para onde não vai, é porque também é negligência nossa. Então, que a gente também seja mais atento a essas coisas, né? Para não ficar na mão do palhaço, né? Depois a gente reclama e fala só de eleições, mas eleição tem todo o período, né? A gente tem que fazer cotidianamente, né? Olhar o outro, né? Que é tão difícil a gente entender ouvir o mínimo, né? A gente não para ouvir. Então, lá no presídio, se a gente tem um resultado de menos de 6 meses ter 5.000 acessos de visualização de conteúdo lá, e eles estão sendo ouvidos, e eles estão dizendo que eles sentem, né? Que é muito importante, já é uma maneira de construir um espaço diferente, né? Não que a gente, eu sempre digo para ele, quero entrar e sair com a cabeça levantada. Então, e digo isso para eles também terem esse estímulo. Não vamos, eu digo assim, patrão, né, o gerente da Boca é que nem ex-namorada. A gente não pode reclamar porque um dia nos fez feliz. Então, assim, a gente não pode estar reclamando do ex-namorado ou do gerente da Boca. Um dia deu um sustento, né? Um dia ajudou de alguma maneira e um dia ele se divertiu com aquilo que pode ter sido a maior burrada da vida dele. Então, o caminho é a gente tentar não ficar só no nosso mundo, né? E, professora, muito obrigada, viu? Acho que foi muito importante e convido vocês, né? A gente vai ter os próximos eventos e agora vamos fazer a foto bonita aí, uma salva de palmas por todos vocês aí. Obrigada. Assim, ó, lembrem-se que vocês vêm pra cá e eu fico aí. Ou assim, ó, ou vocês se levantam e a professora fica aqui na frente, a senhora fica desse lado, aí podem ficar onde estão, só que levantem, e daí eu bato a foto daqui de cima. Vai sair na foto, em categoria, hein? Me ajuda aqui. Parei que eu vou fazer uma manobra radical. Vocês juntem bem aí. Eu acho que eu não vou. Vai inventar moda. Juntem mais, aperta o que der aí. Vem aqui na frente da professora aqui, que bem rápido isso vai sair. Cadê a professora? A senhora fica mais no meio aqui, ó. Fica mais juntinho aqui. Talvez eu não vou pegar, vocês apertem mais aqui. Vou tentar fazer 2 fotos. Obrigada aí e até a próxima, né?